Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? A Vila de Prado, no concelho de Vila Verde, recebeu uma vez mais o Campeonato Nacional de Maratonas de Canoagem, numa organização do clube local, o Náutico de Prado, da Federação Portuguesa de Canoagem e da Autarquia de Vila Verde. Este campeonato de maratonas realizou-se nos dias 6 e 7 de junho, com o patrocínio dos Jogos Santa Casa e contou com a presença de mais de 400 atletas de 40 clubes. Maratona na canoagem é disputada em circuito, com os atletas a cumprirem várias voltas, dependendo do seu escalão, ou seja, da idade do atleta e do tipo de embarcação que utilizam, seja o caiaque ou a canoa. As júniores em K1 foram as primeiras a entrar em ação. No sábado disputaram-se as regatas em embarcações monolugares e no domingo as regatas nas embarcações bilugares, num fim de semana com 26 provas no total. A Vila de Prado já organizou por várias vezes o Nacional de Maratonas. O Rio Cávado tem excelentes condições para a prática desta especialidade da canoagem. Em 2013 foi o palco do Campeonato da Europa e receberá em 2018 o Campeonato do Mundo de Maratonas. Mas antes, já no próximo ano, em 2016, teremos a segunda Taça do Mundo nos dias 30 e 31 de julho. As provas disputadas em Prado têm sempre como pano de fundo a magnífica Ponte do Prado, o monumento nacional, com os atletas a passarem nos arcos da ponte a cada volta. No final da primeira volta, no K1 Júniores feminino, ainda seguiam 4 atletas no grupo da frente. Houve alguma atrapalhação nesta primeira volta, com as atletas a não seguirem diretamente para a portagem, a terem de voltar para trás para cumprir então esta passagem por terra. Essa é uma das particularidades da maratona da canoagem. A cada volta as atletas saem da embarcação para correr em terra, transportando a sua embarcação. As portagens são muito duras, muito difíceis, são cerca de 300 metros de corrida e muitas das vezes são os locais onde surgem os ataques que acabam por decidir as provas. A campeã júnior em título era Ana Correia, do Náutico de Ponte Lima, que esteve sempre no grupo da frente. A Ana, que venceu no seu primeiro ano júnior e que apostava na renovação do título. Ali podemos vê-la liderar com a atleta local, a Margarida Rosário, que acabaria na 4ª posição. Mas uma fase final de prova fortíssima por parte de Maria Rei, que podemos ver a passar a Sara Sotero, acabaria por dar a esta jovem atleta o seu primeiro título de maratonas. A atleta do Saavedra Guedes, que está muito forte este ano, já tinha vencido a primeira prova do Nacional de Esperanças, aqui a dar cartas face a atletas de escalão superior. A Ana Correia seria a segunda classificada e a Bruna Correia, do Náutico de Marecos, repetia a classificação do ano passado, conquistando novamente a medalha de bronze. Sim, fiquei muito feliz, é a primeira vez que eu estou a fazer maratona e não é a minha categoria, só tenho que estar contente com o resultado. E o que é que achaste da prova? Foi uma prova difícil, muito dura, eram muitos quilómetros, mas acho que no total foi boa. E efetivamente as condições no sábado estavam muito difíceis para os atletas, com a temperatura a rondar os 30 graus, a dificultar a prova. Nas canoas masculinos na frente, Marco Apura, controlado de perto por João Amorim, o campeão de 2014. O Marco, que é um atleta do Náutico de Crestuma, no seu primeiro ano de júnior, mas já vem acumulando alguma experiência neste tipo de prova, com medalhas conquistadas no ano passado na Taça de Portugal em Crestuma. E o João Amorim, vencedor em 2014 do Náutico de Ponte Lima. No ano passado ficou muito perto de alcançar uma medalha nos Europeus de Maratona, terminando na 4ª posição. Também do Ponte Lima seguia na 3ª posição o Bruno Narciso. Vitória e revalidação do título para a jovem promessa nacional, João Amorim, a vencer novamente em Prado. Marco Apura a confirmar o 2º lugar. E depois o Bruno Narciso, ele que iria atrapalhar-se na chegada,
Podemos vê-lo aqui, mas a cortar a meta na terceira posição. Correu bem, foi um bocado dura, está muito calor, são muitos quilómetros, então uma pessoa tem de se hidratar bem e é muito duro, está muita corrente, foi muito difícil. E esta prova foi importante, este resultado, este primeiro lugar para ti? Sim, é sempre importante, ser campeão nacional, é o terceiro ano consecutivo, é o meu último ano de júnior, por isso tinha esse objetivo, por isso acho que correu bem. E passamos já para a largada da prova mais longa, o K1 Sénior masculino, que cumpriam 8 voltas ao circuito de 3.700 metros, totalizando 30 km de prova. Esta prova, que já se disputou na tarde de sábado, e apesar de não termos imagens, é importante referir que de manhã tivemos 10 regatas, com os atletas veteranos a competirem e as canoas femininas a fazerem a sua estreia. A Federação a apostar na canoa feminina como prioridade estratégica. A primeira campeã nacional de maratonas em canoa feminina foi a Maria Santos, do Saavedra Guedes, a atleta de 30 anos, ela que tem sido a embaixadora portuguesa da canoa no feminino nos últimos anos. O segundo lugar foi para a experiente Ana Esteves, do Náutico de Prado, e o terceiro lugar para a jovem Joana Pinho, também do Náutico de Prado. Podemos ver há pouco então, numa nova largada, desta feita o K1 Júniores masculinos, eles que cumpriam 6 voltas, num total de 22,5 km. Passamos para a largada do K1 Séniores femininos. Nesta prova, a grande favorita era a campeã em título, aqui na imagem, Joana Sousa, do Náutico de Crestuma. O ano passado tinha vencido confortavelmente e este ano a adiantar-se logo face às adversárias. Este campeonato nacional foi também prova de aflição para as provas internacionais e as atletas a precisarem de cumprir tempos de referência definidos pela equipa técnica. Calendário internacional que tem como objetivos principais este ano o Campeonato da Europa, que se realiza em Bowini, na Eslovénia, e os Mundiais, que se disputam de 11 a 13 de setembro em Győr, na Hungria, terra natal de Renata Kessai, a grande campeã da longa distância, que conta com 15 títulos mundiais no currículo e que declarou que irá abandonar a alta competição nos Mundiais deste ano. A nível nacional, temos então estes campeonatos nacionais, mais 2 taças de Portugal. Uma já se realizou, em Montargil, e a outra será nos dias 8 e 9 de agosto, em Dark, Viana do Castelo, e servirá de seletiva nacional para os Mundiais. Grupo da frente do K1 Séniores, com Miguel Rodrigues a impor o ritmo, com o colega de equipa Alfredo Faria e José Ramalho na onda. Este trio, onde estavam os favoritos aos lugares do pódio, tem tido grandes prestações em K1 nos últimos anos. No Nacional do ano passado foram eles que ocuparam as 3 posições do pódio e este ano na primeira taça também repartiram as medalhas. Sempre com José Ramalho do Fluvial Vila Condense a vencer, o atual campeão europeu e medalha de bronze nos Mundiais de Oklahoma, nos Estados Unidos. E a vitória a confirmar-se então para o favorito José Ramalho, terceiro título consecutivo e 7º em K1 maratonas para a conta deste grande campeão, ele que foi pai este ano, pela primeira vez, poucos dias antes deste campeonato. Foi bastante dura, principalmente pelo calor que se faz sentir durante a prova e ao longo de 30 km com este sol, foi particularmente dura por esse aspecto. A prova foi bem disputada até ao final e logo acabou por ser uma boa vitória. Imagens do K1 Júniores a cumprirem mais uma portagem, com a particularidade de vermos um atleta a cumprir uma penalização. Quando há uma infração às regras, os atletas cumprem 15 a 30 segundos de penalização. André Azevedo, do Grupo Desportivo de Gemeses, venceu a prova e revalidou o título, depois de também ter vencido aqui em Prado em 2014. Uma chegada ao sprint com João Pereira, do Náutico de Ponte Lima. O terceiro lugar sorriria ao jovem do Alhandra, Henrique Cerqueira. Correu bem, muito calor, muita dureza, mas felizmente correu tudo bem. Estas condições climáticas tão quentes dificultaram? Bastante, mas aqui encontra-se umas boas condições para a prática da modalidade e correu tudo bem. Joana Sousa, no K1 Séniores feminino, seguia destacada na frente, a campeã de 2014 a apresentar-se em grande forma nesta prova, depois de ter regressado às provas internacionais de velocidade este ano, ao competir na primeira Taça do Mundo, que se disputou no Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho, onde chegou às semifinais em K1 1000 metros. Marta Noval seguia na segunda posição. Esta atleta que é muito forte nas portagens, atleta de Faf, que compete agora pelo Clube de Canoagem da Amora, tem ainda uma grande margem de progressão.
Veio da especialidade de slalom e tem feito uma adaptação impressionante às provas de K1. Confirmar-se então a vitória para Joana Sousa. A atleta da casa, Ana Nogueira, de 19 anos, terminaria na terceira posição e a melhorar uma posição em relação ao ano passado, em que terminou no 4º lugar no seu primeiro ano de sénior. Bastante feliz, mas foi uma prova bastante dura, está muito calor, mesmo muito calor, e a prova torna-se sempre mais dura, mas os quilómetros iam passando e as sensações iam sendo melhores e acho que correu bem. Na C1 masculino, o favorito à vitória era Nuno Barros, do Náutico de Ponte de Lima, o atual campeão da Europa e medalha de bronze no Campeonato do Mundo, a fazer uma prova muito controlada. Foi seguido de perto por Filipe Vieira, do Sporting Clube de Portugal, que tem como melhor resultado internacional um 7º lugar nos Jogos Mundiais, disputados em Cali, na Colômbia, em 2013. O primeiro lugar seria mesmo para o Nuno Barros, mais um título de campeão nacional a juntar ao vastíssimo currículo deste atleta de Ponte de Lima. Segundo lugar para Filipe Vieira, do Sporting. E o último lugar do pódio para Fábio Lopes, da Arcor, de Ois da Ribeira. E mais já é uma prova onde eu sou especialista. Foi uma prova um pouco dura devido às temperaturas, mas todos os anos temos estas adversidades. O Rio também, por vezes, torna-se duro, porque há uns baixos, mas acho que foi uma boa prova. Amanhã há mais e é para isso que também vim cá, para gerir um pouco, para amanhã também estar disponível para fazer a embarcação, para lutar pelo primeiro lugar também, como é tradição, não é? Do Prado. A importância da realização destas provas, eu diria que são provas que são fundamentais para valorizarmos o concelho, para promovermos o desporto, para tirarmos partido também dos nossos recursos, que são os rios, e que nós queremos valorizar de uma forma muito especial, quer como zonas de lazer, para no verão as pessoas poderem usufruir aqui de bons momentos, quer também como áreas onde é possível praticar desporto e criar atratividade sobre as pessoas. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Já com imagens das provas de domingo, dia 7 de junho, dia dedicado às embarcações bilugares, as canoas e caiaques, C2 e K2 respectivamente, foram mais 12 regatas neste dia, com os atletas a cumprirem as mesmas distâncias, entre 18,7 e 30 km, dependendo do escalão e do tipo de embarcação. Podemos ver que logo após a largada se formam grupos, e isto é para aproveitar a onda da embarcação que segue na frente. Na canoagem é possível gerir o esforço de prova, seguindo na onda do adversário, e isso faz parte da tática de prova. Quem assumir o esforço de seguir sempre na frente durante o percurso pode vir a pagar caro nos momentos finais. Nestas regatas era permitida a participação de duplas formadas por atletas de diferentes clubes, porque a prova era de aferição para as provas internacionais, e nestas situações isso é permitido. As embarcações bilugares são maiores que as monolugares, enquanto os K1s e os C1s têm 5,20 metros de comprimento, as bilugares podem chegar aos 6,5 metros. Também em termos de pesos há diferenças, apesar de haver tecnologia para construir com pouco peso. Por regulamento, os K2 têm que ter um peso mínimo de 12 kg e as C2 de 14 kg. Tivemos então as largadas do K2 Júniores femininos e das C2 Júniores masculinos, e já estamos com imagens do K2 Veteranos A. Destaque para a dupla campeã de 2014, João Neves, Pedro Santos, do Fluvial Vila Condense. João Neves, que no dia anterior tinha assegurado também a renovação do título individual. No K2 Júniores femininos, as equipas do Ponte de Lima isolaram-se na frente. A Ana Correia e a Rafaela Fernandes, aqui com o número 703, eram as campeãs em título, e a Rita Fernandes, que este ano fez equipa com Inês Costa, tinha ficado em segundo lugar no ano passado, em parceria com a ausente Francisca Carvalho. Destas 4 atletas, apenas a Ana Correia tinha competido no dia anterior, alcançando o segundo lugar numa prova muito difícil e disputada,
e isso pode ter condicionado a sua prestação no K2, porque as suas colegas de equipa foram mais fortes na última volta e acabariam por alcançar a vitória. Aqui com o número 704 podemos ver então a Rita Fernandes e Inês Costa a liderar e depois a aproximarem-se da meta, ficando em primeiro lugar. O segundo lugar foi para as suas colegas de equipa, Ana Correia e Rafaela Fernandes, e terceiro lugar do pódio para Bruna Correia, que repetiu o bronze alcançado no dia anterior em K1, fazendo dupla com Cátia Freitas, do Náutico de Marecos. Estávamos muito felizes porque uma vez somos da categoria inferior e tivemos que subir, conseguimos superar isso e mesmo assim vencer na prova. Vocês vieram com uma dupla da vossa equipa, lado a lado, a prova praticamente toda. Foi muito jogo de equipa, sempre ali, mas no fim, claro, é cada uma por si, mas fizemos um bom trabalho de equipa. Na C2 Júnior, a equipa do Náutico de Cristuma seguia isolada na frente, aqui na portagem em simultâneo com uma embarcação K2 Veterano A, ao passo que a dupla do Náutico de Ponte de Lima foi penalizada e teve de cumprir o tempo de penalização na zona de portagem. A equipa de Cristuma, que é constituída pelo Marco Apura, que fez segundo lugar no dia anterior na prova individual, e pelo Henrique Costa. Eles acabariam por vencer com mais de 2 minutos de vantagem, aqui então a chegarem à linha de meta. O segundo lugar para Duarte Silva e Ricardo Rodrigues do Náutico de Ponte de Lima, e do Dark Kayak Club, o Sérgio Maciel e o Júlio Rodrigues a terminarem na terceira posição. A prova correu bem, o tempo estava bom, o rio também, apesar de já estar um bocado cansado, porque já tinha feito a prova ontem, correu bem, conseguimos acabar, chegámos em primeiro, correu bem. Vocês basicamente vieram à frente durante toda a prova, também conseguiram gerir bem essa vantagem? Tivemos um arranque em que arrancámos em segundo, depois na viragem da primeira volta os duas primeiras embarcações pegaram-se, então nós tivemos hipótese de passar para a frente, a partir daí exercemos a nossa vantagem e pronto, e foi a nossa prova. Passagem já para o K2 Veteranos A. Estas provas são sempre muito competitivas e esta não foi exceção, com as duplas do Fluvial Vila Condense e do Náutico de Cristuma a darem um grande espetáculo durante toda a prova. O vencedor decidiu-se em cima da linha de meta. Pedro Santos e João Neves de Vila do Conde a serem mais fortes que Vasco Silva e Sérgio Ferreira do Náutico de Cristuma. Revalidação do título e consagração para o Fluvial Vila Condense. Terceiro lugar para Bruno Cerqueira e Hilário Lemos, do Náutico de Ponte de Lima. E o cumprimento dos vencedores. Sempre grande fair play nestas provas de canoagem. E então esta prova foi bastante disputada até ao final. Foi, mas foi uma prova também controlada, porque nós sabíamos que tínhamos um adversário de um nível muito idêntico ao nosso e sabíamos que a parte final seríamos mais fortes, e então foi uma prova bem gerida. E sentiram dificuldades? As dificuldades normais, como o colega disse, é assim uma dupla forte, já eram os adversários que a gente já conhece. Pronto, tentámos controlar a prova da melhor forma possível para tentar atacar na parte final, para tentar ganhar. Foi isso que aconteceu. Passamos para as provas da tarde, largada do K2 Séniores masculino. À semelhança do dia anterior, tivemos largadas consecutivas. Os K2 Séniores masculinos, porque cumpriam mais quilómetros que os restantes, eram os primeiros a sair, seguidos do K2 Júnior, do K2 Séniores femininos e das C2 Séniores masculinos. No domingo de manhã disputaram-se 8 regatas, destaque mais uma vez para a primeira participação das canoas femininas. Maria Santos do Saavedra Guedes voltou a vencer, depois da vitória da C1,
desta feita em equipa com Ana Esteves do Náutico de Prado. Segundo lugar do pódio para as jovens Ana Quintão e Joana Pinho, também do Náutico de Prado. Imagens do K2 Júnior masculino e largada do K2 Sénior feminino, que se pautava pela ausência das campeãs em título, Joana Sousa e Ana Ferreira da Silva, que optaram por não competir devido ao desgaste sofrido pela Joana no dia anterior, quando venceu destacada. Nas C2 Sénior masculino, Nuno Barros tentava o pleno, depois do primeiro lugar conquistado no dia anterior, e claro também a renovação do título em C2 que alcançou o ano passado. No K2 Sénior masculino seguiam 5 embarcações no grupo da frente. Esta foi uma prova muito disputada até ao final. Realçar a desistência dos campeões em título Nuno Brandão e Nuno Nanita do Mil Fontes por lesão do Nanita, para quem desejamos as rápidas melhoras. José Ramalho, em parceria com Ricardo Carvalho, tentava a dobradinha depois de vencer o K1 e conseguiu mesmo vencer ambas as categorias depois deste espetacular sprint final com a equipa do Desportivo de Gemeses, constituída por Alfredo Faria e José Maciel, eles que venderam caro a derrota. Uma das melhores provas do dia, com 5 primeiros classificados a ficarem separados por menos de 30 segundos. Nós estávamos à espera, digamos assim, da parte final, sabíamos que podíamos vencer ao sprint final. A prova foi muito bem disputada, de ambas as partes, vários clubes na frente. A prova foi-se alterando ao longo do percurso e conseguimos na parte final, na última portagem, destacarmos um pouco e assim conseguimos vencer a prova. Ricardo, já há algum tempo que não faz canoagem, como é que se sentiu nesta prova? Senti-me bem, o facto de vir competir com o Lionel, que é campeão da Europa, acaba por fazer a diferença em pequenos detalhes como no sprint final, e acabamos também por ganhar por mérito também dele, senão se calhar as coisas não teriam corrido tão bem, mas correu tudo bem. No K2 Júnior masculino, a equipa do Grupo Desportivo de Gemeses seria sancionada com uma penalização de tempo. Aqui na frente podemos vê-los a encostar na portagem, mas isso não os impediu de se manterem isolados na frente. Acabariam mesmo por vencer o Ruben Vilas Boas e o André Azevedo, eles que eram os favoritos à vitória. André Azevedo, que tinha revalidado o título de K1 no dia anterior, e o Ruben, que está a fazer uma época notável e se tinha poupado na prova de K1 para competir aqui em K2. Segundo lugar para o Náutico de Crestuma, com Nuno Cruz e António Santos. E terceiro lugar para a equipa constituída por Francisco Aveiro, do Clube de Canoagem da Amora, e o Henrique Cerqueira, do Alhandra Sporting Clube, que repetia a medalha alcançada no K1. Tentámos pôr logo um ritmo inicial, que também tentámos ajudar os nossos companheiros de clube, mas não foi possível devido à embarcação. Depois, devido a que vimos que, neste caso, a embarcação já tinha desistido, tentámos fazer a nossa prova. E que dificuldades é que sentiram hoje? Acho que correu tudo dentro normal. Tivemos um pequeno percalço na largada, arrebentou-nos o fundo strap, mas mesmo assim conseguimos estar à altura do obstáculo e superámos todos os objetivos. Imagens do K2 Séniores femininos, numa altura em que ainda seguiam juntas as duas embarcações do clube local, o Náutico de Prado, que depositava esperanças na vitória nesta categoria. Seguia também a dupla formada por Ana Rola, da Associação Naval Amorense, Clube do Mar BCP, e a Marta Noval, do Clube de Canoagem de Amora. Esta dupla acabaria por se destacar das restantes, isolando-se no comando da prova. Marta Noval conquistava assim a equipa com Ana Rola o título nacional, depois do segundo lugar alcançado no dia anterior em K1. A jovem Ana Rola a repetir um título nacional de maratonas, depois da vitória na categoria Júnior em 2012, 3 anos depois então a conseguir outro título de campeã nacional. Segundo lugar para Mónica Cunha e Márcia Costa, e terceiro lugar para Sónia Cunha e Ana Nogueira, ambas do Náutico de Prado.
É a primeira vez que estamos a experimentar as duas, acho que foi espetacular. Sentimos muita força, muita energia positiva de início ao fim e foi por isto que treinámos. E como é que correu a vossa prova? Correu muito bem, eu acho. Foi uma prova cansativa, mas correu bem. E sentiram dificuldades, como estão a competir pela primeira vez juntas? No início apenas, mas depois foi só continuar o passo que estávamos. Foi muito bom, eu acho. Nas canoas, isolou-se na frente a dupla constituída por André Machado, do Ligadura, e Filipe Vieira, do Sporting Clube de Portugal. Um pouco à semelhança do que aconteceu na prova dos K2 Séniores femininos, os segundos classificados nas provas individuais acabariam por vencer na prova por equipas. Neste caso, Filipe Vieira a chegar à vitória com o André Machado, depois de ter ficado em segundo lugar em C1. Nuno Barros não conseguiu revalidar o título da C2. Em equipa com João Moraes, terminaria na segunda posição. Chegada então dos vencedores, Filipe Vieira, visivelmente satisfeito, o atleta do Sporting que estava a correr em casa, ele que vive em Braga e é desta região. Segundo lugar para João Sá Moraes e Nuno Barros, do Náutico de Ponte de Lima. E o terceiro lugar para Alberto Azevedo e Gilberto Cruz, do Rio Mau. Optámos por fazer uma embarcação, os dois. Achávamos que era fazer uma embarcação um bocado forte. Realmente fez. Como é que correu a prova? Muito bem, muito boa. O rio estava espetacular e, dentro dos possíveis, correu tudo bem. Por equipas, venceu o Náutico de Ponte de Lima, segundo lugar para o Náutico de Cristuma e terceiro lugar para o Grupo Desportivo de Gemeses. É assim, este era um dos nossos grandes objetivos para este ano competitivo, ganhar o Campeonato Nacional de Maratonas, como temos vindo a fazer, mas é um dos campeonatos que nós temos mais dificuldades de garantir a vitória. E este fim de semana conseguimos mesmo, sob condições difíceis, como todos vocês puderam assistir, com temperaturas acima dos 30 graus. Esta prova constituiu um sucesso em termos organizativos e em termos desportivos, porque o facto desta ser uma prova seletiva para o europeu fez estar presente aqui os melhores atletas da especialidade e isso é sempre muito positivo para a modalidade. Foi mais um ano de sucesso. Exatamente, estas provas servem para nós todos os anos testarmos, já que proximamente iremos ter também aqui a Taça do Mundo e o Campeonato do Mundo de Maratona, e os campeonatos nacionais servem sempre para testarmos a capacidade organizativa do clube e procuramos todos os anos melhorar. Grande sucesso, eu acho que foram 2 dias de grande intensidade de canoagem, ou seja, um grande sucesso, muita gente, 40 clubes, mais de 400 atletas, um grande sucesso. O Prado tem mostrado que tem todas as condições para organizar provas de grande nível. Sim, ou seja, neste momento Prado é um dos sítios, eu digo mesmo, melhores do mundo para a prática da maratona na canoagem. Lembro que em 2013 foi um campeonato europeu, será em 2018 um campeonato do mundo e será já no próximo ano Taça do Mundo. E estão assim de parabéns os organizadores deste campeonato nacional, que estiveram ao nível daquilo que nos tem habituado. O Clube Náutico do Prado está de parabéns, bem como os árbitros, os atletas e, claro, os indispensáveis voluntários que tornam possível todo este espetáculo da canoagem, sempre com o apoio dos Jogos Santa Casa. Mexican sky. Drink some margaritas, watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?